Então vamos sentar, em nome de Jesus. Hoje uma quarta-feira importante, a quarta-feira da Sagrada Família, né? É aquele dia, claro, oramos por nós, mas também oramos pela nossa família. Não que oramos pela família somente hoje, né? Oramos pela família constantemente, todos os dias, bem dizer. Mas hoje é aquele dia que fazemos uma oração mais específica ao maior bem que nós temos, que se chama família. Amém, meus irmãos? Estamos nesse propósito, fechando as portas para o inferno. Tem gente que abre, né, as portas e convida o inferno a entrar, a destruir o seu lar, destruir a sua família, destruir o seu casamento. Nós, ao invés de abrirmos, nós estamos fechando. Amém, gente? Por isso que na hora da oração dobramos os nossos joelhos, e a igreja de joelhos é a família de pé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 5. Vamos direto ao versículo 14. Encontraram? Amém. Diz assim o texto: Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa, o que, gente? Pior. Meus irmãos, olha só. Existe uma frase, e essa frase provavelmente você já ouviu. Que frase que é essa, pastor? Mudança de vida requer mudança de comportamento. E essa frase, ela é muito verdadeira. Existem pessoas que elas querem resultados diferentes. Elas querem contemplar outras coisas ao invés dessas que ela está contemplando. Ela quer que a vida dela mude. Ela quer ter uma vida totalmente diferente da atual. E isso é bom? É bom. É louvável até. Mas a grande questão é que isso, para acontecer, não depende apenas do querer. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer, por exemplo, ver no seio da sua família as pessoas se convertendo. É ou não é verdade? Todo mundo almeja isso. Todo mundo quer um casamento feliz, realizado, abençoado. Todo mundo quer ver os seus sonhos, os seus planos sendo ali uma realidade. Todo mundo quer ser promovido no trabalho, ter maiores rendimentos, e etc, e etc, e etc. Tudo isso, repito, é louvável. Só que isso não vai acontecer pela obra do acaso, não. Tudo isso que estamos tratando e outras coisas, para acontecer, é necessário que nós venhamos tomar medidas. E essas medidas, em algumas situações, ou talvez até em várias situações,
vai requerer de nós uma mudança de postura, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Agora a grande pergunta é: quem quer mudar? A grande maioria não quer. Aí fica difícil, gente. Porque ninguém pode colher o que nunca plantou. Vamos entender o que nós acabamos de ler. Preste atenção. Havia um homem, e esse homem, ele era um paralítico. Embora a Bíblia não cite que ele era um paralítico, mas dentro do texto, dentro do contexto, nós chegamos na conclusão que ele era um paralítico. E esse homem já era um paralítico há 38 anos. Que ele se encontrava naquela situação. E ele foi curado pelo próprio Senhor Jesus. Havia ali um tanque, e determinada hora do dia, as águas enchiam aquele tanque. E havia ali uma crença, que quem pulasse dentro do tanque primeiro, seria curado de qualquer mal. Não vamos nem entrar no mérito, tá? Se isso era real ou se era fictício. Não vamos nem entrar nesse mérito, porque isso daí é discussão teológica para lá de horas. Mas vamos focar naquilo que aconteceu. Aí o Senhor Jesus chega para esse homem, ele estava lá deitado na cama dele, na maca, que era muito comum um coxo, um aleijado usar. Aí o Senhor Jesus chega para ele e fala: ô cidadão, você quer ser curado? Aí ele olha para o Senhor Jesus e ele fala: como? Sendo que quando as águas enchem o tanque, quando eu tento ir, alguém vai e pula na minha frente, e eu não tenho ninguém que me ajude. Na mesma hora o Senhor Jesus olhou para ele e falou: vai, levanta, anda. E na mesma hora aquele homem levantou e andou. Da por cima começou a carregar a cama dele. Aí tinham alguns religiosos ali, que eles estavam alegando que aquilo não podia ser feito naquele dia, porque era sábado. E carregar a cama para eles era trabalho. E o judeu guardava o sábado, não podia fazer nenhum tipo de trabalho. Aí surgiu ali um burburinho, vamos dizer assim. Nesse burburinho que surgiu, o homem foi, Jesus também. Depois, passada ali algumas horas, provavelmente, o Senhor Jesus o encontra no templo. Aí o Senhor Jesus olha para ele e fala: ah, rapaz, olha aí. Estou gostando de ver, hein? Curado, hein? Olha. Mas aí o Senhor Jesus fala para ele o que você acabou de ler comigo. O Senhor Jesus olha para ele e fala: olha, não peques mais, para não te acontecer algo ainda o que, gente? Pior. Se esse homem quisesse continuar como ele estava, ou seja, curado, ele não poderia voltar à sua prática pecaminosa. A Bíblia não cita também qual era o pecado dele, mas provavelmente algum pecado que ele cometeu o levou a estar naquela condição de paralítico. Não vamos ficar aqui, vamos dizer assim, no campo da especulação, não é nem necessário. Mas, talvez aquele homem vivia uma vida, sei lá, no crime, era um ladrão, e de repente foi tentar assaltar alguém, assaltar uma casa, não sei, se acidentou, caiu, se machucou e ficou ali paralítico. Estamos fazendo aqui uma interpretação extensiva, tá? Mas alguma coisa aquele homem fez para que ele se encontrasse naquela situação
de ser um aleijado, um paralítico. Então, quando o Senhor Jesus fala para ele, olha, não peques mais, o Senhor Jesus estava dizendo assim para ele, ó, muda de vida. Porque se você não mudar de vida, você vai voltar a ser um paralítico. Por isso que eu estou dizendo para você, irmão, ó, mudança de vida requer mudança de comportamento, mudança de atitudes. E é justamente nessa questão que muitos esbarram, porque nem todos estão dispostos a mudar. Porque mudar requer renúncia. E se tem uma coisa que causa calafrios em alguns, é a palavra renúncia. A pessoa não quer abrir mão de nada, mas se ela não quer abrir mão de nada, inclusive das suas ações que impedem que a vida dela seja uma vida diferente, uma vida melhor, aí fica difícil, gente. Aí fica muito difícil. Porque não tem jeito, é como o pastor Jaime sempre fala, irmãos, ó, Jesus não é o gênio da lâmpada. Não é por passe de mágica, não. Se você quer resultados diferentes na sua vida, seja a área qual for, você tem que começar a tomar atitudes diferentes. Porque senão você nunca vai ver resultados diferentes. Ah, pastor, eu queria ser uma pessoa mais espiritual. Boa coisa você quer. É algo que todos nós devemos querer, desejar. Mas, para você ser uma pessoa mais espiritual, você tem que ser uma pessoa mais dada, mais entregue. O quê? A palavra. É uma coisa que depende de você. É você que tem que orar mais, se consagrar mais, meditar mais. Não pense que Deus vai fazer isso por você, porque não vai. Quem toma atitude diferente não é Deus, é você. Aqui em João capítulo 12, já que estamos com o Evangelho de João aberto, dá um pulinho no capítulo 12, que tem um texto conhecidíssimo. Vamos lá? João capítulo 12. Encontraram? Ó. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, olha aí, Maria, olha o que a Maria fez. Tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, o que ela fez, gente? Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E o que aconteceu? Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vamos entender isso daqui. Aí você vai entender o que é atitude diferente que gera resultado diferente. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: naquela época, era muito comum as pessoas andarem longos trajetos a pé. Por isso que quando você lê na Bíblia, às vezes aquela expressão, caminho de um dia, caminho de um sábado, as pessoas literalmente caminhavam. Quando falava caminhavam, né? Caminho de um dia, literalmente, caminhavam ali o dia todo. Caminho de um sábado, caminhavam a sexta-feira, quando começava o sábado, parava para guardar o sábado. Mas as pessoas tinham esse costume de andarem longos quilômetros a pé. Viagens eram feitas a pé. Por isso que eles andavam até em caravanas, até para evitar assalto. Mas eles andavam muito a pé. Então, quando misturava ali o suor do pé com o pó da terra,
criava aquela crosta de sujeira. Então era muito comum, quando você chegava na casa de alguém, fazia parte da hospitalidade. Era muito comum a pessoa oferecer água para você lavar os pés, literalmente para limpar e também para trazer um certo alívio depois de uma longa caminhada. Aí automaticamente se lavava o pé, enxugava os pés com pano. Quando a pessoa tinha condições, ela tinha até um serviçal para fazer só esse serviço. Então, olha só, Jesus provavelmente havia ali acabado de chegar. Lázaro foi lá, puxou a cadeira, o Senhor Jesus sentou. Aí daqui a pouco, quem entra em cena? A Maria. A Marta estava lá, como sempre, cuidando dos afazeres dela. Aí chega a Maria. Já viu aquela história, irmão? Chegou, chegando. Maria chega com um frasco. E dentro desse frasco, uma quantidade de perfume, um unguento. Um perfume caríssimo naquela época. Maria então começa a lavar os pés de Jesus com aquele nardo. Na mesma hora o cheiro do nardo começa o que, gente? A se espalhar. Se ela tivesse lavado com água, alguém sentiria o cheiro da água, gente? Não, água inodora. Claro, água, pura, não estou falando de água suja. Ninguém ia sentir cheiro de nada. Mas olha só o resultado, como começou a ser diferente. Aí na hora, irmão, na hora de enxugar, pronto, aí é a cereja do bolo. Até porque a Bíblia Sagrada diz que para o judeu homem no caso, era desonroso ter cabelo comprido. Tá bom? Ninguém aqui é judeu, você usa o seu cabelo como você quiser, né? Mas estou falando na época, o judeu não tinha cabelo comprido. Pastor, e aquelas gravuras de Jesus, que aparece assim, Jesus com cabelo comprido. Ah, tem filme, pastor. Pois é, irmão, aquilo ali é um entendimento deturpado, tá? O Senhor Jesus, muito provavelmente, ele sendo judeu, Jesus era judeu, pastor? Claro, gente, ele era judeu. Então, conforme eu acabei de falar, que para o judeu homem era desonroso o cabelo comprido, mas para a mulher é o processo contrário. Para a mulher é honroso o cabelo comprido. Aí eu fico imaginando, sabe, a Maria tirando, aqueles... como é que chama, pastor, aquela aí? Não, burca não. Mas, tirando os acessórios ali da época, eu imagino ela soltando o cabelo, sabe? Aquele cabelão fazia até voltas. E aquela mulher, então, se ajoelha ali, irmão, e começa a enxugar os pés do Senhor com os cabelos. Show! Olha que atitude diferente essa mulher teve, irmão. E olha o resultado diferente que aquilo proporcionou. A ponto de todos que estarem ali começarem a sentir o cheiro. É algo que ficou marcado. Todo mundo, nossa, que cheiro que é esse? Que cheiro que é esse? Era o cheiro da atitude da Maria. O cheiro da atitude da Maria. Irmão, as nossas atitudes devem levantar um bom cheiro que agrada a todos. Amém? Então você pode ver que a atitude da Maria trouxe um resultado diferente. É aquilo que eu estou te falando. Não adianta a pessoa querer algo, mas ela não faz por onde. Ela quer colher o que ela nunca plantou, irmão. Ah, pastor, eu queria tanto que a minha vida fosse diferente. Comece a mudar o que você tem que mudar. É na família, é no casamento. Ah, pastor, o meu casamento não está nada bem. Tá, mas peraí. O casamento é composto por duas pessoas. Tem que chegar e tem que conversar. Até porque eu estou pregando para uma igreja, onde eu creio que todo irmão aqui é homem de Deus. Amém? Só alguns irmãos, eu acho que eu falei muito rápido. Vou repetir a pergunta.
Eu creio que todos os irmãos aqui são homens de Deus, amém? Ah, melhorou, tá? Acho que eu falei muito rápido. Assim também, como todas as irmãs aqui, são mulheres de... Ixi, irmã. Perguntar de novo também. Eu creio que todas aqui são mulheres de... Amém. Ué, então, as duas partes são de Deus. É chegar e conversar, dialogar, falar, eu não estou me agradando disso. É expor, olha, pode ser diferente. Ó, tem como fazer assim. Olha, a postura assado. Aí as mudanças começando a acontecer, os resultados também irão acontecer. Por isso que tem que existir em nós, irmãos, sabe, esse entendimento. Você quer ver uma coisa? Eu falei agora há pouco, pastor, eu quero ser uma pessoa mais espiritual. Você deve ser espiritual, mas para isso acontecer, meu irmãozinho, não é obra do acaso, não, o acaso nem existe. Eu tenho falado isso recentemente. É você que tem que mergulhar nas Escrituras. É você que tem que orar mais, se dedicar mais a Deus. Uma vez eu li uma frase, eu estou cheio de frase hoje, né? Mas uma vez eu li uma frase que é a pura verdade, irmão. Você vai ter muito de Deus, quando Deus tiver muito de quem? De você. É você que tem que se entregar mais, se envolver mais, orar mais, se consagrar mais, estar mais perto do Senhor. Pastor, como eu queria que a minha vida econômica fosse diferente. Eu até citei isso agora há pouco. Mas vem cá, o que você está fazendo para isso mudar, irmão? Você, por exemplo, você vem ao culto da prosperidade? Porque uma coisa eu tenho como entendimento. O que, pastor? Que por meio da palavra Deus pode te dar uma direção. E por meio dessa direção, a tua vida mudar. Em todos os sentidos, inclusive no econômico e financeiro. Esses dias, nos cultos de segunda, eu aqui, explanei 3 situações que Deus proveu a Pedro e a outros por meio de direções. E você pode ver que as 3 direções se assemelham. A primeira delas vocês vão lembrar. Lembra daquele episódio da pesca maravilhosa? Lembram? A madrugada toda trabalhando. E joga a rede de um lado e nada. E joga a rede do outro e nada. E joga de novo e puxa e nada. O que mudou, gente? O que mudou a vida do Pedro e dos demais? Quando Pedro seguiu a direção de Jesus. Jesus falou, olha, vamos aonde, Senhor? Lá nas águas profundas. E aí entra aquela história que eu já falei para vocês aqui. Segundo os entendidos aí, o lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia, que não é um mar de água salgada, tá? É água doce. Mas de tão grande que levava esse nome de mar. A parte mais funda era literalmente o meio. Sabe qual que era a extensão do lago? Mais ou menos 20 km. Se é 20 km mais ou menos a extensão do lago, qual que eram os km que dá bem no meio? 10. Está lá o Pedrão, entrou no barco, você acha que ele ligou o barquinho dele? Ligou lá o motorzinho, né, pastor? Virou a chave, meu irmão, era remo. Aqui, esforço, ó. Até poder chegar onde as águas eram profundas. E chegando lá, Jesus falou, lançai as redes. Olha aí Jesus dando a direção. Olha Jesus dando a direção do Pedro, para o Pedro, melhor dizendo. E ali eram tantos peixes que entraram naquele barco, que se não encostassem outros barquinhos perto, para dividir o peso, o barco ia fazer o quê, gente? Afundar. Olha aí, Pedro prosperou, seguindo o quê? A direção que Jesus deu. Lembra da outra situação? Qual situação? Tinha que pagar o imposto do templo.
E mais uma vez, Jesus dá uma instrução para o Pedro. Pedro, vai lá, lança um anzol na água. Você pode ver que agora não era rede, agora era vara de pescar, anzol. Ó, embora fosse pescaria do mesmo jeito, mas a direção foi outra. Agora não é mais rede, agora é anzol. Vai lá, joga. Na hora que o Pedrão tirou o primeiro peixe, abriu a boca do peixe, tinha dentro da boca do peixe um valor correspondente que dava para pagar o imposto tanto do Pedro como de Jesus. Olha aí, Jesus provendo o Pedro pela direção. A direção que veio dele. A terceira situação. Pedro agora já era o grande apóstolo Pedro. Mas Jesus apareceu novamente, depois que o Senhor Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado, ele disse que apareceria outras vezes aos discípulos. E numa dessas vezes, Jesus apareceu na praia do lago. Eles estavam afastados. Aí Jesus gritou de longe: ei, pessoal, tem alguma coisa para comer? E eles gritaram de lá: vixe, tem não, ó. Hoje a maré não está para peixe. Aí Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. Lança à direita, isso, lança a rede à direita, é à direita. Quantos grandes peixes vieram na rede, gente? 153 grandes peixes. Olha Jesus novamente provendo eles, por meio da direção. Por isso que eu falo para você, segunda-feira é o dia de você receber a direção de Deus, para Deus poder prover a sua necessidade, direcionar você naquilo que você deve fazer, para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. Talvez você está até orando: Senhor, me prospera, Senhor, me prospera. Você está até orando, e está certo. Mas vem cá. Talvez você tenha que mudar uma atitude, um comportamento, uma ação. Qual atitude que eu devo mudar, pastor? Sair da zona de conforto e começar a se esforçar para estar aqui, aprendendo. É tomar uma outra medida. E não é trocar o culto, tá? Trocar o culto. Ah, se eu for segunda, eu vou quarta. Não é isso. Trocar as coisas de lugar não é esforço nenhum. É igual quando a pessoa passa madrugada na vigília, acabou a vigília, vai dormir. Então você não deu uma madrugada para Deus, você só trocou a hora de dormir. Então nós temos que começar, irmãos, a entender isso. Mudança de vida requer o que de nós? Mudança de comportamento. Se não tem mudança de comportamento, como é que vai ter mudança de vida? Pensa nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, povo do Senhor.